Oi, Fernanda Ribeiro. No vídeo de hoje eu vou conversar com o Newton Schultz. Quem não conhece o trabalho dele, ele é comunicador, ele é palestrante, ele é professor, ele é astrólogo, enfim, ele tem um canal aqui no YouTube também. Ele tem muitas informações de diversas áreas, então é muito bacana, né? Para você que gosta de se aprofundar, gosta de entender o real significado por trás das coisas. É muito legal você acompanhar o trabalho dele, né? Ele fala sobre cabala, numerologia, faz parte da eubiose também, enfim. É muita informação para a gente aprender demais. E hoje eu quero conversar com ele um pouquinho de algumas curiosidades da vida dele, para ele explicar essa trajetória e para explicar também sobre o mapa astral, para aquela pessoa que realmente não entende, não sabe como um mapa astral pode ajudar na vida, né? Dando direcionamento de carreira, de vida amorosa, enfim. Espero que você goste desse assunto, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e agora a gente fica com o Newton Schultz. Como você começou nessa trajetória de gostar de astrologia, enfim, desses assuntos mais, né, diferenciados para a grande maioria? Vamos lá, Fita. O que eu poderia dizer para você? Esse despertar em relação a essas realidades, vou utilizar esse termo que eu acredito que nem existe, para-humanas. Uhum. Desde pequenininho, eu tinha muita facilidade para fazer desdobramento astral. Tá. Então, eu saía do corpo sem a consciência de que estava fazendo um desdobramento. Eu só comecei a descobrir que realmente era um desdobramento astrais porque o meu irmão, que tem uma diferença pequena minha, de 2 anos, ele fazia também. Então, a gente se encontrava, a gente teve algumas experiências, vou até te contar uma bem rápida, que é aí que a gente descobriu o que a gente estava fazendo. Eu devia ter, assim, uns 8 anos e ele 6 anos, né? Tá. E aí a gente, à noite, saía do corpo, como se a gente continuasse brincando em casa, né? Morava com os pais, obviamente. Aí um dia eu acordei assim e eu escutei um barulho no banheiro, né, do quarto. Eu falei assim, nossa, será que meu irmão está no banheiro? Aí eu fui lá, olhei, tinha aquela baita luz, eu falei, danado, ele está no banheiro, ele nem me acordou, né? Aí eu comecei a incomodar ele no banheiro, batia na porta e tudo tal, e ele nada. Aí eu voltei, sentei na cama, falei, vou esperar ele chegar, né? E eu estava no quarto dele. Aí Tá. o que aconteceu? Eu vi ele deitado na cama. Eu falei, ué, mas ele não estava no banheiro? Aí eu vi ele passando pelo corredor, que era o corpo astral dele, Sim. e aí nós dois acordamos, nós dois estávamos deitados. E ele estava urinando, porque eu incomodei ele na viagem astral dele, e ele fez fisicamente no quarto. Foi aí que eu cheguei e falei, aí tem alguma coisa a mais, né? Aí, pequenininho, cara, 8, 9 anos de idade, eu comecei a tentar, e na época, eu estou falando de 40 anos atrás, né? Então, eu comecei a correr atrás de informações sobre isso. Aí eu tinha uma tia que era espírita, que começou. Foi sempre, normalmente, o primeiro passo para todo mundo que começa a entender esse mundo, né? Sim. E aí eu comecei a ter uma ligação muito forte com a minha tia, que era espírita, que eu lembro que ela ficava falando para minha mãe, ele é médium, ele tem que despertar esse dom. E minha mãe, eu não gosto disso, minha mãe já mais católica, fervorosa, né? Aí eu comecei a ter uma ligação muito grande com a minha tia, que a coisa era tão louca, e eu estou falando de um menino de 10 anos de idade. Sim. Ela, antes dela chegar em casa, eu sabia que ela estava chegando, porque vinha um monte de alma penada, passava ali em casa, eu falava, a tia está chegando. Eu dava 10 minutos e ela chegava. Então, Você já em encontrava, relação, já avisavam. né? Então, desde pequenininho, eu já passo esse monte de tipo de experiência que eu fui aprendendo praticamente na marra, sozinho, né? A lidar. E aí teve uma coisa muito legal. Como minha mãe gosta de astrologia, quando eu tinha 11 anos, ela me levou para fazer um mapa astral. E eu lembro até hoje, eu sentadinho ali, pequenininho, a mesa batia quase aqui na altura dos meus olhos, né? E o que rolava? O astrólogo falando de todos aqueles assuntos, e eu falava, uau, é por aí, Você é gostou? por aí. Cara,
aí começaram a vir livros que eram bem escassos na época, não era uma coisa... Hoje em dia, você quer uma informação, você dá uma Googlezada, você estaria, né? Então, nossa, cara, foi uma busca árdua. Eu sempre pequeno, adolescente, que tinha mais liberdade, não era pesado como é hoje no sentido de risco, eu saía atrás de palestras na maçonaria, Rosa Cruz, centros espíritas. Então, olha, cara, se eu falar que eu já nasci no meio dessa loucura toda, não é mentira, de acordo com isso que eu narrei para ti, né? Aí começou a minha busca, desde a minha infância e pré-adolescência, sobre esses assuntos. Lia muitos filósofos, eu era deslumbrado com os livros de filosofia e tal, até que depois de inúmeras buscas, aí eu cheguei hoje na sociedade iniciática que eu pertenço, né, que eu estou lá há 25 anos agora, né, porque ali eu encontrei muitas respostas para todas as minhas buscas. Mas eu sempre fui, o termo é esse, né, um buscador. Na verdade, a gente sempre está buscando. Né? Isso é uma coisa ininterrupta, mas eu encontrei um lugar onde pelo menos a minha busca se tornou mais assertiva. E todas essas linhas de conhecimento que eu aprecio, astrologia, tarô, cabala, numerologia, radiestesia, ou seja, todas essas linhas de conhecimento, elas sempre fizeram parte dessa minha busca e desse meu aperfeiçoamento, que até hoje, com mais de 50 anos, eu não me considero professor de nada. Eu me considero muito menos mestre. Eu me considero uma pessoa que se aperfeiçoa e continua estudando isso, procurando compreender. Então, cara, nesse prefácio, vamos utilizar esse termo, cara, desde pequenininho, desde pequeno, eu vivo essas realidades, desde. Então, daí foi sua tia até que ajudou, né, a te dar um direcionamento, porque talvez eu converso com algumas pessoas que não tem uma família católica, né, que pessoas que acham que isso é coisa do capeta, aquelas coisas que a gente está acostumado, né, que é muito materialista. Sim. Então, isso faz totalmente a diferença, né, quando você encontra ali alguém que realmente acho que te entenda e que possa dar uma direção, né, para a pessoa. Eu vejo da seguinte forma, você já deve ter ouvido falar nesse ditado que já é extremamente popular, que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Uhum. Como eu enxergo isso? São etapas, não é necessariamente dito um mestre. Existem pessoas que em determinados momentos elas aparecem e nos ofertam um direcionamento específico. Uhum. E nesse caso, na minha infância para pré-adolescência, foi a minha tia. E aí pode-se dizer que eu tive uma sucessão de pessoas que apareceram e mostraram para mim um direcionamento. Então, foram esses mestres que auxiliaram como guias em determinados momentos específicos que o meu mestre interior entrasse em sintonia com isso e eu continuasse a minha evolução. Finalizando, eu acredito que o mestre exterior desse ditado, que eu lancei aqui para você, ele aparece quando o nosso mestre interior está em sintonia com ele. Por isso que é uma sucessão de consciências que vão apresentando para a gente de acordo com a nossa vida. Uhum, muito bom. E você lembra do seu primeiro mapa astral? Como foi a sua experiência? Você lembra que você falou que você ficou encantado? Como foi essa sua primeira experiência com 11 anos, um mapa astral? Nossa, cara, parece que as palavras relativas aos planetas, né? O cara falando assim, não, porque seu Marte está no signo da busca. Eu falei, meu Marte? Uau, o que é isso? O meu Marte, eu lembro que eu escutei na escola que essa coisa de sistema quer dizer, então, que toda essa realidade que está em cima tem a ver comigo. Olha, eu trabalhando já um princípio hermético na época, né? Porque eu venho de uma educação Waldorf, que eles já, desde pequenininho, eles já vêm estimulando todas essas coisas, né? Não é que nem o ensino tradicional, principalmente na época, né? Como eu disse para você, 40 anos atrás, eu acredito que talvez existisse uma pureza mais bacana ligada a isso. Então, eu já sabia que existia um sistema solar, que era uma coisa que me encantava demais. A época, quer ver, não é a sua, mas é a minha, que a gente tinha a Barça, a enciclopédia. Eu lembro, eu tinha também. Então, aí, pá, pegava, olhava
olhava ali o sistema solar, nossa, que coisa maravilhosa. Então, existe um cometa Halley que vem e entra no nosso sistema, tal. Eu falava, sempre ficava na minha cachola e no meu coração, tem algo a mais, tem algo a mais. Que isso que motivou a minha busca de pelo menos uma parcela do que eu tenho de conhecimento hoje. Essa coisa de sempre saber, tem algo a mais, não é só isso que é ensinado nas escolas e tudo mais. Né? Isso é maravilhoso, que é um dos preceitos, pelo menos da minha época, como disse, várias décadas atrás, das escolas Waldorf, dessa busca, desse entendimento do macrocosmo no microcosmo, né? O respeito em relação aos reinos que a gente está inserido, como a gente manipula os elementos, a importância da terra, da água, do fogo, do ar, o próprio sistema, a força da lua, tudo isso já era falado para a gente desde pequenininho, né? Então isso também, de uma certa forma, estimulou muito. Que eu fui para essa escola, para esse segmento, por causa da minha origem, da minha descendência alemã, o Rudolf Steiner e tal. Então, tudo isso... Aliás, já deixar a dica aqui, para quem não conhece a história dele, assim, é maravilhosa, né? Tudo que ele desenvolveu é realmente muito, muito bacana. Nossa, É impressionante, né? uma pessoa diferenciada, então já fica a dica para a galera dar uma pesquisada, quem ainda nunca ouviu falar, né? Que o próprio Rudolf Steiner era discípulo de Helena Petrovna Blavatsky também, ligado à teosofia e todos esses pontos de cosmogênese, antropogênese, que é aí que vem antroposofia, né? É uma coisa fantástica, né? Lindo, lindo, maravilhoso. E até hoje eu tenho livros dele que, se eu leio pela segunda ou terceira vez, de acordo com a minha consciência, a visão é diferenciada nas palavras, em tudo que está ali, né? Maravilhoso. Recomendo mesmo. Aprendendo coisas a mais com o mesmo livro, né? Dependendo da época, a gente vai se aprimorando e vai percebendo coisas, às vezes, que você não estava pronto para ver. Exatamente. Tudo é um momento, né? Sim. As pessoas, muitas vezes, isso é até interessante você ter comentado, Fita, que as pessoas falam, me indica livros, me indica livros. Eu, quando as pessoas pedem indicação de livro para mim, eu falo o seguinte, pesquisa sobre o autor. Se no momento que você está nessa busca, se o autor do livro que eu estou falando para você, que é legal, bater com uma coisa que converge contigo, o livro serve para você. Mas se não bater, não é por isso que esse livro é ruim. Esse livro ele pode ser considerado um livro que não entra em sintonia com você nesse momento, mas deixa ele de lado que mais para frente, por que não, ele pode se tornar um livro muito útil. Isso aconteceu comigo várias vezes, né? Então, os livros, o que eu recomendaria para todas as pessoas, ver se eles servem para você no sentido da história do autor. Se o que o autor fala, o que ele diz em relação à vida dele, tem convergências com a sua, com certeza será uma viagem maravilhosa. É como eu vejo. Muito bom. E conta um pouquinho também, eu comecei aqui, Newton, antes de você chegar, explicando para as pessoas, né, que ainda hoje eu converso com as pessoas, tem toda essa coisa né, em relação aos signos, a pessoa fala, ai, você é isso, você é aquilo, e fica aquela... todo mundo ainda totalmente, você é isso porque seu signo é tal. E não entendem a imensidão, eu acho, de um mapa, e às vezes não sabe nem para que serve o mapa. Então, gostaria que você direcionasse, né, para essas pessoas que não têm essas informações, explicar o mapa, como que vai ajudar a pessoa a se autoconhecer e em busca do que ela veio fazer na Terra, enfim, de relacionado ao trabalho, relacionamento. Eu queria que você entendesse e clareasse as pessoas nesse sentido também. Então, o primeiro ponto que a gente deve considerar quando falamos de astrologia, eu já utilizei uma palavra astrológica agora, um verbo, considerar. Sabia disso? Não sabia. Considerar. De onde vem essa palavra? Siderar, de sideral. Sideral, verdade. Então, considerar algo é entrar em sintonia com a energia sideral que está dentro de cada um de nós, que é exatamente essa constituição dos planetas quando nós nascemos. Isso é muito bonito, né? Existem várias palavras, vou dar uma que é negativa agora. Tá. Desastre. Desastre. Astre, de astro, de negação. Então, o desastre é negar o astro que está vibrando em você.
Isso é um desastre. Então, no nosso próprio idioma tem coisas fantásticas. Óbvio que não é do português, porque o português, né, como idioma, ela não é um idioma novo, mas traz a raiz de todas essas palavras que são astrológicas. Mas o que eu estou querendo dizer em relação a essas palavras, como exemplo, né? Quando nós nascemos, existe uma orquestração planetária, não tanto ligada aos signos, uma orquestração planetária, onde os planetas eles estão posicionados em determinados arquétipos, e estes arquétipos, no momento que a gente nasce, por isso que é um momento mágico, né? Quando a gente corta, daí que fica até hoje em dia, você ainda está com o seu cordão umbilical ligado à sua mãe, você está apegado, né? Quando a gente corta o cordão umbilical da criança, esse é o momento onde todas essas energias astrais, como influxos, elas entram em nós. É a nossa constituição. Que para as pessoas compreenderem isso, que pode se fazer até um paralelo com a própria física, por que não, né? A constituição do átomo é um mini sistema solar, onde o núcleo representaria um Sol, e os elétrons ao redor representam os planetas. E o que nós temos ali? Muito mais energia e vibração do que propriamente dito a matéria física que nós conhecemos. Então, é nesse momento mágico, quando corta o cordão umbilical, que nós poderíamos dizer que cria-se um ser independente e todas as energias que estão configuradas no nosso sistema adentram como um momento mágico. Isso que se chama mapa astral. Por isso que no mapa astrológico se pede o quê? Dia, mês, ano e hora de nascimento. Então é tipo assim, ó, nasci, fiz um selfie do céu. Isso, perfeito, é um selfie do céu e aquilo é meu mapa astral. Óbvio. Então, quando você pega a astrologia no seu sentido mais sério, ela é muito mais do que só. Agora eu já até explico por que isso também. Ela é muito mais do que o posicionamento astrológico do nosso Sol. Porque nós temos o posicionamento da Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, ou seja, todo o sistema solar ele estava configurado. E como os próprios antigos nos ensinam através de filosofias, culturas, eles colocam o nome de deuses em relação aos planetas. Se você pegar os gregos, nossa, os gregos, tudo que eles deixaram para nós tem todo o compêndio de um ser humano melhor, isso há 2.500 anos atrás, onde a gente teve aquele apogeu com Platão, Sócrates. Eles colocaram o nome de divindade, Mercúrio e Hermes, porque nós temos as palavras romanas, né? Mercúrio é Hermes para os gregos, né? Júpiter é Zeus. Então, toda essa energia são deuses potenciais em nós. Então, nós temos o Sol como o principal, porque ele é o centro do sistema. Então, eu acredito, de acordo com os meus estudos, que, pelo menos para a gente não perder essa energia de vida, porque o Sol é vida, é brilho, é o seu eu interior, né? Pelo menos isso eles mantiveram através de horóscopos, que hoje nós chamamos disso, que pelo menos este posicionamento a gente sabe. Mas o mapa, a configuração astrológica vai muito mais além do que isso. Então, você pode pegar, te cito até um exemplo, vamos lá. Vênus é o planeta do amor. Sim. Ele representa como a gente demonstra o nosso afeto. Que para os gregos é Afrodite. Só estudando um pouquinho o mito, a gente entende o que é o Vênus romano, né? Você pega uma pessoa de Áries, que normalmente gosta de tomar iniciativa, gosta de... o guerreiro, o pioneiro, gosta de fazer as coisas que estão dentro deles com bastante força, tal. Mas, se você pegar duas pessoas que têm o Sol em Áries, se você pegar uma pessoa que tem Vênus em Áries também, então, a forma que ela é, assim, pioneira de fazer e realizar, elas vão agir da mesma forma que o Sol delas. Agora que eu dou uma outra configuração. Essa mesma pessoa que pode ter nascido com o Sol em Áries, de repente ela tem o Vênus em um signo de água. Então, na hora que ela é aquela ariana solar, mas quando ela vai demonstrar o amor, o que ocorre? Ela conecta esse Vênus, que não é um Vênus de fogo, que nem o exemplo anterior, se torna um Vênus mais sensível, mais amoldado, que nem a água, que se amolda no ambiente que é colocado. Daí que a gente percebe
que existe muita crítica na astrologia por falta de conhecimento. Porque os críticos da astrologia veem só esse posicionamento solar como uma força que gera uma personalidade e acabou. Não. Se eles estudassem a astrologia da forma correta, eles entenderiam que seria toda a movimentação planetária que ali está que se manifesta em nós. Então, nós somos muito mais do que isso. E este exemplo que eu citei é um no meio de centenas que poderiam ser ditos aqui, né? Então, a astrologia é uma coisa muito mais linda. Exemplo das pessoas que criticam a astrologia, eu pego Isaac Newton, que eu sou xará, né? O meu nome vem dali, vem do Mister Isaac, né? Não veio de família judia, mas vem dali. O que representa isso? Ele falou, ele estava fazendo o mapa do Halley, que era outro observador do céu, né? Que o cometa tem o nome dele, Halley. Sim. Aí o Halley falou, Newton, como você, o mais genial entre nós, vai ligar para essa besteira de astrologia, né? Aí disse que ele só olhou para o Halley e falou assim, eu estudei, você não. Com isso já mata qualquer crítica. Antes da gente criticar algo, eu acho que a crítica é muito bacana se a gente tem pelo menos um médio, para não dizer o ideal seria integral, domínio daquilo que você está criticando, porque aí você faz com propriedade, você está até ajudando a pessoa, mas essa crítica perniciosa que tem por aí é pura falta de conhecimento. Né? Sim. Então, o Sol, né, para explicar para as pessoas que não entendem nada, sempre, o seu signo sempre é o Sol, aonde estava, né, ali posicionado o Sol, aí esse é o seu signo solar, né, que é a sua energia. Isso, exatamente isso. Explica assim também rapidamente para a gente, Newton, uma forma bem resumida, que eu sei que a coisa é muito extensa, né? Okay. Mas a gente pegando aquele, eu vou até colocar aqui uma imagem do mapa astral, é como se fosse uma mandala, que ele é dividido em 12, né? Em 12 casas, que são os 12 signos. Explica rapidamente para a gente esses signos, para as pessoas começarem a entender e buscar, né? Fazer o seu mapa. Sim. Nós temos, como você demonstra aí na imagem, o mapa astrológico como um círculo que representa um caminho por onde todos os planetas passam, que isso é chamado de eclíptica. Então, todos os planetas estão sempre passando nesses locais, que são esses arquétipos astrológicos que eu estou comentando. Então, quando a gente olha o mapa astral, o Sol é aquela bolinha que normalmente tem uma cor, ou é vermelha, ou é laranjinha, que é o signo que a gente conhece. Mas se a pessoa olhar brevemente, sem entender de astrologia, ela vai ver que existem muitos outros símbolos que ali estão, que são os outros planetas, são pontos astrológicos, que é isso que ocasiona a diferenciação de cada um de nós. Todos nós temos os 12 signos no mapa astrológico, mas nós temos signos mais importantes, que são os que possuem o posicionamento desses planetas. Agora, eu até falo uma coisa para ficar bem explicado. Aí uma pessoa que entendeu o que nós conversamos agora pergunta, e gêmeos? E pessoas que nascem um minuto, às vezes não chega nem um minuto de diferença uma da outra, e são tão diferentes, e o mapa astrológico é praticamente igual. Aí que nós entramos numa palavra ligada ao Oriente, que é karma. Sim. O karma representa o seguinte, é uma lei que rege a humanidade, que através da nossa evolução faz com que a gente reencarne para que a gente continue a nossa evolução. Não é porque duas pessoas têm um mapa idênticos que vão utilizar esses posicionamentos astrológicos da mesma forma. E isso dá para explicar facilmente, quer ver? Vamos pegar dois gêmeos que têm um mapa igualzinho. Aí existe um que tem um grau de consciência por ter mais reencarnações que o outro. Sim. Aí, de repente, essas duas crianças encontram a arma do pai. Vamos supor que o pai tem uma arma. Tá. É só um exemplo. Aquele que tem a energia mais evoluída, ele sabe, aquilo lá pode ocasionar acidentes, etc. Ele traz essa memória dentro dele. Sim. Então, ele não vai mexer na arma. Já aquele que tem menos consciência, o que ele vai fazer? Ele vai querer pegar a arma, brincar, etc. Então, não é porque dois mapas são idênticos que as pessoas vão agir da mesma forma com os posicionamentos. Isso é mais fácil de entender. Quer ver? Você já ouviu falar naquele violino Stradivarius? Já ouviu falar? Já.
Vale uma grana, não vale uma grana maravilhosa? Sim. Se ele for cair na minha mão, ele só vai ser um violino maravilhoso. Mas se ele cair na mão de uma pessoa que estudou anos e anos de violino, o que ele vai fazer? Ele vai, nossa, maravilha, sons uau. incríveis. É a mesma coisa com o posicionamento astrológico. Você pode pegar duas pessoas com o mesmo posicionamento astrológico, mais um, como se fosse esse violino que ele tem na consciência, ele faz maravilhas com esse posicionamento. A pessoa que não tem, transforma isso no quê? Simplesmente uma energia que eu vou adquirir experiência de acordo com a minha própria vida. Então, essa é a grandeza de um mapa, né? Sim, porque às vezes a pessoa, a mesma família, a mesma criação, é como a pessoa enxerga, né? É como a pessoa enxerga aquela situação e o que ela trouxe ali atrás. Então, tem muitas coisas aí, né? Nossa, é o karma. Por isso que eu falei que é a lei do karma e da reencarnação. Acredito que as pessoas aqui do seu canal possivelmente acreditam nisso, né? Em reencarnação, né? Espero que sim, né? Mas se não acreditar que ela morrer, ela vai ver o que acontece. Ela vai ver que não tem como que isso realmente procede, né? Eu, pequenininho, quantas vezes eu não morria fazendo minhas viagens astrais? É uma morte. A gente morre toda noite quando a gente faz a viagem astral. Só que como a gente ainda está reencarnado, a gente acorda nesse corpo físico. Já a pessoa que não tem mais corpo físico, ela vai tentar voltar, não tem o corpo, ela se torna uma alma penada. Já a pessoa evoluída entende os processos e vai para as dimensões superiores. E a astrologia é um caminho que pode, de repente, propiciar, quando é estudado, para quando ocorrer esse fenômeno, a pessoa tem mais consciência do processo para onde ela tem que se direcionar. É muito incrível isso. Uhum. E a nível de autoconhecimento também, o que você pode falar para as pessoas, assim, sua experiência, né, tantos anos aí, ajudando muitas pessoas a compreenderem melhor a astrologia, estudando, enfim. E tenho certeza que te ajudou bastante a direcionar a sua vida também, né? Muito, nossa. Eu devo ter feito, Fita, hoje eu não faço mais, eu sou somente um instrutor que propaga o que aprendeu com a experiência, né? Mas eu devo ter feito na base de 5.000 mapas astrológicos. A última vez que eu parei de contar foi uns 10 anos antes, eu já estava em quase 3.000 já. Então, realmente, eu comecei a fazer mapa com 18, 17 anos de idade. Tem muito tempo isso, muito tempo, né? Fazia no início como brincadeira e depois virou até profissão futuramente, né? Mas hoje eu sou dual. O que eu posso dizer para você em relação a esse seu questionamento? Cada planeta representa uma determinada vibração. Então, quando chega uma pessoa que ela está precisando de uma ajuda, o astrólogo, o que ele tem que fazer? Ele tem que transformar isso em astrologuês. Exemplo, a pessoa fala relacionamentos, ele já sabe que tem que olhar Vênus. Fala profissional, tem que olhar Saturno. Ah, não, meu problema é família, tem que olhar a Lua. Então, cada planeta possui associações com as nossas experiências e o nosso aperfeiçoamento de vida de acordo com as nossas experiências. Então, quando uma pessoa ela começa a compreender o mapa astrológico dela, ela sabe se posicionar melhor em relacionamento, carreira, trabalho, como cuidar da saúde, que existe um setor do mapa que é correspondente à saúde, que determinados comportamentos da pessoa retira a saúde e a vitalidade dela, e tudo isso está especificamente em um signo que o astrólogo sabe ver. Aí o astrólogo dá dicas preciosas para a pessoa, onde ela começa o quê? A simplesmente aprender a ser ela mesma. Para mim, a astrologia serve para isso, para a pessoa não ser uma pessoa que é eco do que o mundo exterior quer que ela seja, ela aprende, olha, eu sou isso está dentro de mim, isso vibra em mim através desses arquétipos. Outra pessoa que eu recomendo, que era um eminente astrólogo para as pessoas estudarem, Jung. Nossa, nossa. Quem não conhece, né? Uau! Os arquétipos junguianos voltados para a astrologia são coisas assim maravilhosas. Então, quando uma pessoa pega um mapa e começa a entender, poxa, eu estou pisando na bola nos meus relacionamentos porque eu não estou sabendo ser meu Vênus. Eu estou sendo uma versão totalmente contrária a esse propósito existencial que eu tenho,
como assinatura do meu mapa astrológico. Então, todos os posicionamentos que estão ali, eles te oferecem um norte, né, para que as pessoas saibam simplesmente ser elas mesmas. Não existe receita mais maravilhosa na vida de uma pessoa do que ela ser ela mesma, né? E na astrologia nós temos tudo ali. Tudo. Um astrólogo, quanto mais o astrólogo conhece os arquétipos, mais ele pode ajudar a pessoa, e aquele que estuda astrologia, quanto mais ele se aprofunda, mais ele tem condição de entender esse propósito existencial dele, que está ali todinho no mapa astrológico. É lindo isso. Isso relacionado em que casa está, né? Qual o posicionamento de signo de cada, Nossa, e cada planeta. exatamente. Então, tudo isso que está nessa mandala que a gente falou vai interferir, né? Em relação à pessoa, como ela é com a família, como ela é com o dinheiro, como que ela é, às vezes, na sociedade, tudo está mostradinho. Todos os nossos setores da nossa vida, né? Tá tudo lá. Uma brincadeira que eu faço nos meus cursos de astrologia, que eu falo para as pessoas assim, né? Gente, vamos brincar aqui. Vou fazer de conta que eu estou fazendo um atendimento astrológico para todos vocês. Falem qualquer assunto da vida de vocês que eu vou transformar qualquer um numa energia planetária ou zodiacal. Essa é a função do astrólogo, porque aí ele identifica e ele dá um caminho para a pessoa. Ele vê onde ela tem desafios, onde ela tem influências. Quer ver uma brincadeira rápida para todo mundo aqui que está ouvindo a gente, de repente entrar em sintonia. Quando você pega um mapa astrológico, ele tem um monte de linha que normalmente são azuis ou vermelhas lá dentro. Sim. As linhas vermelhas normalmente expressam os desafios que essa pessoa vai passar na vida. As linhas azuis, as fluências. Então, karma, como karma é o meio do caminho, que não é nem coisas boas nem ruins, representa o efeito do que nós causamos, as linhas azuis seriam karmas bons, que ela traz para descarregar essa vida. Os vermelhos são karmas desafiadores que ela traz para experienciar através dos desafios e aprender a ser aquela energia. Então, qualquer pessoa leiga, gerando um mapa astrológico, que isso ela pode fazer gratuitamente na internet. Se ela colocar ali no Google, né? Entra um site, Astrolink, nossa, você coloca ali. Astrolink, Personari, Astro.com, tem muitos aí, eles vão só raptar, já que eu estou divulgando, eu vou dar também o outro lado. Eles vão raptar o e-mail da pessoa. Seus dados. Né? Não tem jeito. Então, elas vão começar a mandar um monte de mala direta, mas a pessoa gera gratuitamente. Ela gerando esse mapa, ela olha no miolo do mapa e vê essa quantidade de linhas. Quanto mais vermelho ela vê, mais desafio, mais dinamismo é a vida dela. Quanto mais azul, mais zen, mais tranquilidade, mais facilidades, porque tudo é uma forma de como a gente encara os desafios também. Né? Você pode pegar, de repente, uma pessoa que tem um monte de riscos vermelhos dentro do mapa, que o nome disso são aspectos astrológicos, que são formados pelas angulações dos planetas. Você pode pegar uma pessoa que é totalmente tranquila, aí você fala, não bateu com o que ele falou, não é bem assim. É só a pessoa pegar o que a gente já conversou aqui, o exemplo dos gêmeos, que um tem mais consciência e o outro menos. De repente, você pega uma pessoa, é fácil de entender isso. Você chega para uma pessoa que já tem consciência, e no caminho dela é simbolismo. Você põe uma montanha e fala, para você continuar as suas experiências, você tem que atravessar essa montanha. Para ela é uma montanha que ela vai ter que atravessar. Ela vai com perseverança e atravessa. É uma pessoa consciente. Já uma pessoa com menos consciência, nesse caminho, você coloca uma pedrinha na frente dela. Ela vai parar, ela vai procurar quem é o culpado, quem pôs a pedra. Eu quero receber alguma coisa por essa pessoa ter interferido na minha vida. Então, tudo é o grau de importância que nós damos para as experiências. Então, no mapa, isso pode ocorrer, para não ficar levando também como aquela coisa que o estado de consciência e a evolução da pessoa é descartado no mapa astrológico. Isso que eu vejo hoje como um dos grandes desafios dos astrólogos que estão começando. Eu vou citar um outro ser que eu gosto muito dos livros dele, que também é um ser da teosofia, fantástico, né? Mário Rosso de Luna, um polígrafo espanhol. Ele deixou, olha a frase que ele deixou, sendo que ele gostava de astrologia também.
os astros inclinam, porém não obrigam. Olha que fantástico. Tem tudo aí. Tudo, tudo. O que ele quis dizer? Não é porque o astro está falando que você vai ter um desafio ali, que se você tem a capacidade de compreender o desafio e vivê-lo, você pode superá-lo. Então, a sua força pessoal é maior do que as obrigações que os astros lhe impõem. Isso é lindo, né? Isso é lindo, é maravilhoso. Bom, você sabe que conversar comigo, a coisa não vai ficar no pão, pão, queijo, queijo, né? Vai ter Né? que ter um É legal. temperinho ali. Eu acho que é bom tudo, né? Porque para as pessoas que realmente não entendem nada, já dá para pegar, quem não tem noção, olhar ali as linhas azuis, vermelhas, enfim, já saber que cada casa é alguma parte da vida, é só mesmo um direcionamento para quem não entende ainda e passar aquela semente na pessoa que regar. Maravilha, maravilha. Que nem essa plantinha que está aí atrás. Aqui é Brincadeira. esse bambu. E o que mais que você pode contar para as pessoas, Newton, assim, para finalizar? O que você gostaria de deixar aqui? Ou falar alguma coisa bacana da tua vida que você acha legal compartilhar também? Não, vamos continuar na astrologia. Né? A astrologia, na verdade, Fita, quando a gente compreende toda aquela leitura, todo aquele dinamismo que a gente tem no nosso mapa astrológico, a gente, como eu acabei de dizer, os astros não obrigam, mas eu vou fazer o meu ditado agora. Eles podem oferecer um caminho para você estar na estrada correta de uma forma fantástica. O mapa astrológico pode dar uma abreviada na sua senda e na sua evolução para você não ficar andando em círculo. Aquele velho ditado, Deus escreve certo por linhas tortas. Essas linhas tortas somos nós, seres humanos, que pelo fato de não buscarmos o lado lindo e maravilhoso dessas linhas de conhecimento, que de repente eu aprecio, por isso que eu posso falar delas, sendo que existe 40 anos de estudo aí, que quando você começa a entender isso, em vez de você ficar perdendo tempo nas linhas tortas, você começa a ir numa linha mais direta. Então, você começa a atingir uma maturidade do seu ser, que é justamente o que eu falei, você aprende a ser você mesmo. E também, não é por causa disso que os desafios cessam. Você aprende a encarar os desafios de uma forma diferente. Você não fica sofrendo, você não fica entrando em determinadas energias que vão drenar a sua força vital, e pela compreensão, você aprende a ter uma aceitação disso e você segue em frente. É como a própria iluminação do Buda. Que o Buda, quando ele saiu ali da realeza, que ele foi um príncipe, era filho de reis, né, hindus que tinham o hinduísmo como religião, ele aprendeu, depois de muito meditar, olhando o rio e o barqueiro, que a vida tem um fluxo de ir e vir, para que a gente aprenda a ser o caminho do meio, aceitando os desafios e as fluências, que são exatamente as linhas tortas, quando a gente fica demais em um desses pontos e deixa de ser exatamente o caminho do meio. Então, isso também está na astrologia, quando você pega ela de uma forma mais consciente. Era isso que eu gostaria de deixar para as pessoas. Não, então, acho que quem precisar de um direcionamento, não está se encontrando na vida, né? Fala, nossa, o que eu vim fazer? Não estou animada. Acho que porque quando a gente não está feliz, né, Newton? Com certeza, quando eu acho que você não está no seu caminho, você não tem como ser feliz, né? Porque você tem algo dentro que você pode ter tudo, né? Assim, nível material, que você não vai ter aquela alegria dentro de você e aquele propósito. Então, tem outras coisas que têm muito mais valor. Então, para quem está escutando e está nessa busca, não está contente com a vida, acha que não está satisfeito, acho que nunca é tarde, né? Independente da idade, se você continua aqui, dá para você buscar uma ajuda de um mapa, enfim, de várias coisas diferentes para se encontrar, porque acho que enquanto está aqui tem tempo, né? Claro. Só para corroborar o que você falou, quantos mapas astrológicos eu fiz de pessoas que, para quem olha de fora, acredito que as pessoas entendam esse termo, quem olha de fora fala, como que essa pessoa está precisando
de um caminho, de uma luz. Ela tem tudo, uma família maravilhosa, riquezas, apartamentos, carros. Como que ela não é feliz? É exatamente essa coisinha que vibra em determinados momentos na pessoa que fazem ela correr atrás. Então, muito bom. Newton, gratidão. Gratidão Muito obrigada aqui por participar. Já está convidado a voltar lá no Esquenta também na rádio. O Newton também tem um programa na Rádio Vibe Mundial. Toda quarta, Newton. Quarta-feira, 10 horas da manhã. Então, toda quarta, o Newton está lá no Instagram também, sempre postando todos os dias dica, muito legal. Hoje mesmo eu comentei com uma pessoa, né, que eu encontrei, falei, nossa, segue ele, porque ele dá dicas diárias. Então, é sempre legal para a gente se direcionar aí também com essa parte aí de cima, né? Os céus, entre o céu e a terra tem muita conexão, e quanto mais conectado, melhor para a gente. Esse princípio hermético, para quem gosta de filosofia, esses conhecimentos, o princípio hermético da correspondência, mais do que nunca bate com a astrologia. O que está em cima é igual, é análogo ao que está embaixo. Isso é maravilhoso. Vamos juntos aí. É isso aí. Então, muito obrigada. Já está convidado, já vai voltar para a rádio lá no Esquenta, e até mais. Super beijo. Tamo junto. Beijo, Fita. Até mais. Tchau. Valeu. Beijo.